Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar do capítulo número 1 do livro O Homem Não Nasceu para Chorar. Nesse capítulo, inicialmente, o autor fala sobre o ano espiritual. Ele fala assim que normalmente o ano novo é apenas uma marca num calendário, por mais que nesse momento se deseja o feliz ano novo tradicional e todos os outros desejos, isso não traz mais felicidade, paz, harmonia ou prosperidade, ou seja, vai ser como um outro ano qualquer. Então ele está dizendo que o ano novo ele não tem significado nenhum. Ele só tem significado se eu mudar isso dentro da minha consciência. Então, um desejo qualquer, sem atitude, ele não vai ter diferença nenhuma na minha vida. Vai ser como outro ano qualquer. E esse capítulo, ele traz mais enfoque nessa mudança que a gente deve ter. Se ver as previsões no começo do ano passado e ver que praticamente todas as previsões não funcionam ou pouco delas aconteceram. Realmente, se a gente for ver as previsões de um vidente independente e sem acusá-lo, as previsões normalmente não dão certo. Isso é muito visível. A gente pode verificar que isso realmente acontece. Toda pessoa tem uma tremenda influência sobre sua própria vida e sobre a vida daqueles que estão perto e lhes são queridos, e às vezes até no mundo inteiro. E de fato, o curso da história mostra isso. E por muitas vezes foi alterado por uma só pessoa. Primeiro deve começar pelo indivíduo, e então gradualmente o círculo é ampliado. Então eu interfiro principalmente na minha vida, eu sou responsável pela minha vida e eu acabo interferindo na vida da minha família, dos entornos, dos meus amigos, e dependendo da evolução, essa evolução ela acaba interferindo na vida do mundo todo. Isso pode ser politicamente falando, isso pode ser financeiramente falando, isso pode ser espiritualmente falando. Veja, por exemplo, um político, ele muda o curso de toda a política de uma nação. Dependendo como ele muda uma pessoa, ele acaba mudando o curso do mundo todo. Dentro da religião, Jesus, por exemplo, Jesus Cristo, ele mudou todo o curso da antiga filosofia. E tantos outros avatares que eles mudaram a filosofia do mundo todo, para sempre. Então, uma pessoa, ela pode interferir no mundo todo, uma pessoa. Mas assim, ele diz que toda pessoa tem a tremenda influência sobre a sua própria vida e sobre a vida daqueles que estão mais perto. Então, de qualquer maneira, eu interfiro na vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus amigos, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, sem querer. Querendo ou não querendo, eu acabo interferindo. E isso é visto realmente pela física quântica. Isso acaba interferindo, porque o nosso cérebro ele trabalha em cima da homeostase. Ele acaba copiando tudo, todo o entorno. Igual a temperatura. Se eu ligar ar-condicionado aqui, eu tenho um termostato. Esse termostato ele vai estar programado. Eu programo ali, por exemplo, 20 graus. Esse termostato sempre nessa sala ele vai buscar ter o equilíbrio dos 20 graus. Ele vai baixar para 19, ele vai desligar o ar-condicionado. Quando ele chegar nos 21, 22, ele vai ligar. Então, ele vai trabalhar nessa oscilação entre 19 e 21 graus. Vai tentar buscar a homeostase dos 20 graus que foi programado dentro desse ar-condicionado. Então, se tiver no 19, ele vai desligar. Quando ele chegar nos 21, ele vai ligar até baixar nos 19. Então, ele vai trabalhar nessa homeostase. Se eu desligar o ar-condicionado, ele simplesmente vai buscar ter uma homeostase com o ambiente de fora. Assim é o nosso cérebro. Existem inúmeras pesquisas que falam assim, se você, por exemplo, é a soma das 5 pessoas que mais influenciam a tua vida, das 5 pessoas mais amigas suas. Você é soma só daquelas pessoas. Então, à medida que você vai se influenciando com pessoa desenvolvida, você vai ficar desenvolvido. E se você se influenciar com pessoas menos desenvolvidas, você vai ficar uma pessoa menos desenvolvida.
Por isso que tem aquele ditado: o rico fica cada vez mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre. Por causa da consciência dele. Ele não consegue, por exemplo, o pobre, ele não consegue ver a riqueza, porque ele está bloqueado. Mas se o pobre ir trabalhar, ir morar e conviver com o rico, ele vai se tornar um cara rico. Ele mudou a consciência dentro dele. Então isso que o autor ele está falando. Continuando, em um ano próximo ou anos anteriores, alguns se tornarão saudáveis, outros doentes, outros ricos e empobrecidos. Então é a consciência de cada um. Então ele sempre vai estar oscilando. Qual é a causa dessas diferenças? Em nossa humanidade somos estágios de consciência. Seja qual for a nossa experiência externa, ela é determinada pelo nosso estado de consciência, exatamente aquilo que eu falei anteriormente. Nos nossos primeiros anos de vida, os nossos próximos pais, avós, professores, dominam nossas vidas e eles impregnam com seus padrões, atitudes, emoções e preconceitos. Então o pai e a mãe, as pessoas próximas, elas acabam colocando o rumo da nossa vida. Alguns nascem e crescem cheios de esperança, confiança, segurança, paz e alegria, enquanto outros chegam ao mundo cheios de medo, ansiedade e dúvida. Alguns conseguem ter a mudança dessas crenças, outros não, e ainda complexos de pobreza são impostos à criança pelos seus pais e outros. Isso é real. A psicologia ela trabalha muito com isso. Então a criança ela realmente nasce como um vaso vazio ou uma folha em branco. Então os nossos próximos eles acabam direcionando a nossa vida. E a partir dos 7 anos de idade, nosso cérebro, nossa mente, ela se transforma consciente e inconsciente. Então, quando ela fica inconsciente, eu vivo aquilo sem saber que eu vivo, sem saber que aquilo está programado dentro de mim. E uma crença que está instalada, ela precisa ser muito trabalhada dentro de mim para que eu consiga fazer a evolução. Por isso que tem duas coisas que não se discutem: política, religião e também futebol, podemos falar. A política, por exemplo, o socialista, ele vai defender socialismo de ponta cabeça. O capitalista, ele vai defender o capitalismo de ponta cabeça. O católico, ele vai defender o catolicismo. O protestante, e assim vai. Cada um vai defender o seu ponto de vista e ele não vai ter a chance mínima de fazer com que aquela outra ideia entre na mente dele e consiga fazer essas interpretações de forma racional. Então, normalmente é a crença da pessoa que foi instalada dentro dela que faz com que ela não enxergue, às vezes, as coisas de um modo mais abrangente. Chega uma época em que começamos a tomar nossas próprias decisões e viver nossas próprias vidas, não mais vinculadas às limitações de nossos pais. Poucos indivíduos alcançam uma liberdade suficiente para viverem suas próprias vidas, que geralmente vivem a vida dos outros. Exatamente. Então, às vezes, nós vivemos a vida para agradar o pai, a mãe, o irmão, etc, etc. E a maioria das vezes são já padrões impostos pelos nossos pais que eu acabo vivendo. Eu, como trabalho com terapia, sou terapeuta, até hoje tive cliente que foi muito legal, muito bizarro, falar a verdade. A pessoa ela tem problema, não vou falar o nome dela, da pessoa, mas ela tem problema no pé direito, problema tipo de úlcera varicose. E ela foi fazer uma ecodoppler, e no ecodoppler deu que é o pé esquerdo que está com problema, não o pé direito. Aí aquilo eu comecei a questionar, mas por quê? Como que isso não tem significado, não tem lógica teoricamente? Só que em discussão, em conversa com o paciente, com a paciente, ela informou assim que a mãe dela tinha esse problema no pé direito. E ela tinha muito medo de ter esse problema. Então, o cérebro dela, a mente dela simplesmente executa aquilo que ela tem medo. Isso é bíblico, isso está escrito na Bíblia. Quando eu tenho aquele medo cai sobre os meus ombros, cai sobre a minha cabeça, porque você está vibrando naquela vibração.
Deus tem a ver com isso? Não, Deus não tem nada a ver com isso, porque é uma crença que foi passada de geração para geração. Mas qualquer pessoa adotada pode se afastar da influência do seu entorno e do mundo sobre ela e começar a viver firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. Podemos ser a demonstração do infinito, eternidade e imortalidade. Ser a revelação da graça de Deus e não das limitações que foram impostas. Então, no caso daquela cliente, ela simplesmente estava manifestando a crença que foi imposta na mente dela, de forma inconsciente. Nossa grande e a única esperança reside na mudança da consciência que pode ocorrer em nós e tornar este ano melhor, mais rico, profundo, harmonioso e saudável. Então, realmente precisa ter a mudança dessas crenças. A superação dessas crenças e limitações são ocorridas se nossas vidas forem vividas executando nossas tarefas diárias na realização de uma presença e poder espiritual dentro de nós. Sem isso, estaremos sujeitos à consciência humana e em massa. Aqui entra já de novo a psicologia, que se chama inconsciente coletivo. Você acaba sendo influenciado pela massa, pela consciência de junção de todas as pessoas. Reconhecendo que nós estamos vivendo nossa própria vida, nem ninguém mais pode vivê-lo para nós, mas que Deus é quem está vivendo, Deus em mim é poderoso. Existe uma presença divina que vai diante de mim para endireitar os caminhos tortos. Exatamente, quando a pessoa se conecta com Deus, deixa que Deus viva a vida dele, simplesmente as crenças, limitações, elas se tornam como a escuridão para a luz. A escuridão simplesmente desaparece com a presença da luz. Assim, o pecado, crença, limitação, doença, dualidade, quando vem a presença de Deus, quando a pessoa se conecta com essa essência dela, simplesmente aquilo cai por terra. Esse reconhecimento da presença e do poder de Deus dentro do nosso ser nos separa das massas, isso mesmo, e nos permite viver a vida governada por Deus, mas somente a nossa aceitação consciente dessa verdade podemos nos trazer sob a lei de Deus. Como seres humanos, não estamos sob a lei de Deus, estamos sob a lei humana, lei do karma ou lei da causa e efeito. Exatamente, a lei, tudo que você plantar, você colherá. Se eu plantar limitação, vou colher limitação. Se eu plantar discórdia, vou colher discórdia. Se eu colher corrupção, vou colher corrupção. Então Deus não tem nada a ver com essas desarmonias da nossa vida. São crenças nossas que nós vivemos. A perfeição de Deus não é adquirida em um instante. Eu preciso estar conscientemente trabalhando nessa perfeição. Porque para mim atualizar esses programas dentro de mim, essas crenças, eu preciso de muita persistência, muita dedicação. A perfeição de Deus alcança a vida somente daqueles que querem e que buscam. E ninguém pode fazer isso por outro. É um processo individual. Cada um é responsável por si. É necessário fazer da percepção a realização de Deus interior uma prática diária em sua vida. Ter a lembrança de que ela é maior que qualquer problema que se possa enfrentar na vida. Aqui em outras partes, o autor ele fala assim, que na verdade são ilusões esses problemas, que Deus não tem nada a ver com os problemas na nossa vida. Então, à medida que a gente vai se conectando, realmente isso vai se dissolvendo. Somos confrontados desde cedo, antes da gente acordar, até a tarde da noite, até a hora de dormir, com as crenças universais que existam poderes mentais, materiais e legais. Igual o Covid, por exemplo. Ele existe. Só que não é todo mundo que pega Covid. O Covid ele vai pegar em maioria das pessoas, mas a maioria das pessoas ela não vai ser receptiva. O Covid, o corpo, ele vai ter o anticorpo e a pessoa ela acaba não tendo aquela reação de sintomas.
E a pessoa que é mais receptiva, que tem muito medo ou que desafia, ela acaba criando uma ressonância para aquela doença. E aquilo acaba atraindo. Eu sei por mim, eu tive experiência disso, eu sei muito bem o que estou falando. Mas para alcançar a consciência de Cristo, cada um deve reconhecer o único poder. A lei é Deus. Aqui nós damos poder, por exemplo, para o Covid, para a doença, para a morte, para tantas outras coisas e colocamos Deus em segundo e terceiro plano. Isso, praticando a presença de Deus, e alterar nossa consciência da crença em dois poderes para a aceitação da verdade. Há apenas um poder. Começarão a trazer para nós uma maior sensação de paz e harmonia em nossa experiência. Então, à medida que a gente vai melhorando, aquilo vai sendo dissolvido e a gente vai olhando para aquilo com mais tranquilidade. A contemplação e essa paz interior tem o poder de mudar a história do mundo. Traz a revelação de novas ideias, novas invenções e novas descobertas. Até o autor, Joel, ele teve contato com o Einstein, o Roden, eu tenho um livro até dele. Então o Roden, por exemplo, ele foi um aluno do Joel. E o Roden, ele escreveu um livro do Einstein. Então o Joel, ele teve contato com Einstein. E tem a história do Einstein, que uma vez ele não conseguia descobrir uma fórmula e ele entrou em desespero. Desespero não, ele cansou. E ele se desligou do mundo, de tudo, e ficou alguns 2, 3 dias isolado. Quando ele voltou, relaxado, tomou banho, foi dormir, ele simplesmente sonhou com a fórmula EMC ao quadrado. E ele foi testar e era realmente isso. Isso traz a ressonância com essa parte que o autor do livro fala, que quando você se conecta com você relaxa, se conecta com o infinito dentro de você, você consegue descobrir coisas novas. E é igual leite. Leite, se você deixar em repouso, a água do rio, mesma coisa. O leite, se ficar em repouso, vai separar a nata, a coalha e o soro. Ele vai se separar quando ficar em repouso. Então nossa mente ela tem que relaxar, repousar. Estamos vivendo ainda a animalidade da civilização. Civilização é fraternidade. Qualquer fracasso em amar o nosso próximo como a nós mesmos é nossa falta de civilização. O que o Mestre Jesus nos ensinou foi civilização real. Todo pensamento e atitude de vingança, inveja, ódio, olho por olho, dente por dente, é animalidade. O que somos torna-se evidente para o mundo que nos conhece, e o que eu tenho dentro se manifesta para fora. Então tudo que eu tenho na consciência, isso acaba se manifestando no meu mundo físico. Nós carregamos o poder espiritual onde quer que estejamos, no céu, no inferno, seja qualquer lugar. Por isso que Deus fala assim, onde quer que você esteja, no fundo, qualquer lugar, onde quer que esteja, Deus está conosco. Só que nós sentimos separados de Deus, nós sentimos isolados de Deus. Carregamos por nossa percepção o reconhecimento consciente ou por nenhuma forma. Então, eu tenho que estar consciente dessa presença. Ou se eu não estiver consciente, ele não tem poder nenhum. Nem sei que existe. No caminho espiritual pode haver somente um caminho. Conhecer a Deus corretamente. Isso é uma coisa que nós quase não fazemos. Nós não procuramos entender Deus, ler sobre Deus, estudar sobre Deus, buscar 1 ou 2 ou 4, 5, 6, 10 fontes. Não, nós ficamos presos somente nesse conceito. Eu tenho medo de buscar outra informação. Eu tenho medo de ver, estudar sobre essa religião, estudar isso. Não, eu preciso ver o que faz ressonância comigo e buscar essa informação. E nós temos medo disso. Por que ter medo? Porque nós temos medo de qualquer desconhecido. Veja, por exemplo, quando a pessoa vai namorar. O primeiro namorado, a primeira namorada, o primeiro emprego, a pessoa vai lá tremendo. O primeiro dia trabalha com muito medo. Mas depois isso se torna tão habitual.
Tanto é que no namoro, as primeiras semanas, isso é tão, como posso dizer, um sistema nervoso fica na pele. A pessoa cuida com palavras e tudo para conquistar aquela pessoa. Então, é uma coisa assim que nós deixamos em segundo plano conhecer Deus. E nós temos medo de conhecer Deus. Qual o propósito das Escrituras? São homens e mulheres que alcançaram a consciência de Deus e que foram dedicados o suficiente para compartilharem com os outros a altura da consciência que eles alcançaram. Seu único objetivo das Escrituras e no caso dos homens e mulheres, avatares que chegaram nesse ponto, é ajudar os outros a alcançarem esse mesmo Deus, consciência, porque eles sabiam que alcançar a consciência de Deus é o maior objetivo da vida, e só nisso o homem é completo e realizado plenamente. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, mas dentro de você vai faltar alguma coisa. Você pode ser a pessoa mais próspera, mas se não tiver Deus, você não é completo. Então tem que ter a completude. Veja, às vezes, o país mais pobre do mundo, se não me engano, é na África, ele tem maior índice de suicídio. O país mais rico do mundo, Estados Unidos, ele tem maior índice de depressão. Então não é que a pobreza vai trazer salvação e não é que a riqueza vai trazer salvação. Você tem que ter o equilíbrio de todas as coisas e principalmente encontrar o seu elo perdido, a se conectar com você mesmo. Até alcançar Deus, o homem é uma concha vazia. Quando ele alcança a realização de sua verdadeira natureza, ele viverá como a presença de Deus, através do próprio Deus vivo dentro dele. No caso, Deus vive por ele. Essa será uma vida desprovida de luxúria, ganância, falsa ambição, medo, ódio, ciúmes, e será uma vida, no caso de amor, alegria, paz, justiça, fluirão para todas as pessoas, todos os lugares. Será desprovida do ego e sua realização do próprio Deus como ser individual. A Bíblia fala assim: é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ali tem uma metáfora, é uma passagem, porque o rico, o camelo, por exemplo, ele passa facilmente no buraco da agulha, que isso é uma tranca, como se fosse, ou pode ser um buraco pequeno lá na época de Jesus, e o camelo ele tem que se ajoelhar e tem que tirar toda a carga dele para passar naquela fenda. E nós, como seres humanos, nós nascemos sem nada e morreremos sem nada. Então, normalmente, nós colocamos o poder em cima da riqueza. Nós precisamos pôr o poder em cima de Deus e não pôr o poder em cima do dinheiro, da riqueza. Nós vemos a segurança no dinheiro, nós vemos segurança na riqueza, e nós precisamos pôr a segurança em Deus, confiar em Deus, acreditar em Deus. Mas a riqueza, ela faz parte do processo. Tanto é que o homem mais rico da época, um dos caras mais ricos, que foi José de Arimateia, ele que sepultou o corpo de Jesus. E Jesus ganhou ouro na época do seu nascimento. Então, a riqueza, ela faz parte do ciclo do ser humano. Mas existe uma diferença entre ganância e entre ambição. Então, a ganância, ele é um lucro, uma totalidade, vantagem, interesse, desejo egoísta, poder, é se aproveitar, tentar ganhar de qualquer maneira. Já a ambição é aspiração, projeto, risco, movimento, liderança, desejo de conseguir, costuma demanda, trabalho duro e determinação. Então, tem uma diferença grande entre ganância e ambição. Espero que você tenha gostado. Assista novamente o vídeo. Leia o livro, se precisar. Leia, é importante você ler, que isso vai assimilando mais facilmente dentro do cérebro, dentro da mente. E no próximo capítulo número 2, nós vamos falar sobre qual que vai ser? Sobre grande demonstração. Então, até o próximo capítulo, até o próximo vídeo.
Um forte abraço e que Deus abençoe. Na verdade, já estamos abençoados, só precisamos acessar isso dentro de nós. Até mais.